Pessoal, mais um vídeo, mais uma polêmica desnecessária, degradante, na verdade, indigna, gerada aí pelo presidente da República. Triste a gente estar vivendo essa situação. Bom, eu vou aproveitar, não quero nem só falar do tal do tweet, mas também discutir um pouco a mídia e a relação do governo com a mídia, tá? Mas encapsulando muito brevemente, o presidente Jair Bolsonaro fez o tweet lá acusando e atacando a jornalista né, do Flávio Bolsonaro e um site de se diz de jornalismo, aí o Terça Livre se diz de jornalismo, mas na prática acaba sendo quase uma propaganda pró-bolsonarística ali, publicou uma matéria sobre isso, uma suposta exposição, né? Vamos mostrar a terrível verdade por trás das notícias lá do Flávio Bolsonaro. Não tinham revelação nenhuma a fazer das notícias do Flávio Bolsonaro, então é tudo verdade aquilo mesmo, os números do COAF estão lá, precisam ser investigados, o Queiroz, todo o resto. Mas levantaram uma conversa que a jornalista do Estadão teve com um blogueiro, jornalista francês aí desconhecido, e citaram em aspas. O Terça Livre deu umas aspas que supostamente teriam sido ditas pela jornalista do Estadão, né, que as aspas dela a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. A questão é que a gente pode ouvir o áudio inteiro que foi divulgado, a transcrição desse áudio, feita lá pelo site francês, pelo blogueiro francês, e essa frase em aspas não consta. A gente tem um site de propaganda pró-governo, tentando fomentar ataques contra uma jornalista, tentando desacreditar o trabalho dela, e para isso atribuíram a ela uma citação que ela não falou. E daí na defesa lá do Terça Livre ainda disseram que não, a gente está só traduzindo aqui o que o texto lá do blogueiro francês falou. Ou seja, então a defesa deles é dizer que eles não fazem trabalho de checagem nenhum. Eles têm o áudio, eles têm a transcrição do áudio, eles não são capazes de checar se algo atribuído àquilo aconteceu ou não. Esse é o jornalismo que eles dizem que quer substituir a imprensa, né? A imprensa que é ruim, né? A imprensa que não tem qualidade, aquilo aqui é trabalho bem feito. E, infelizmente, ou naturalmente, sei lá, o presidente da República compactua com isso, promove ataques a uma jornalista nas suas redes sociais e mais, num ato ali, na minha opinião, inexplicável, inclui o pai da pessoa que ele está atacando. Imagina qual é a ética que tem uma pessoa que faz isso. Você está atacando alguém, não vou nem entrar no mérito do ataque, mas você está atacando alguém, você coloca o pai da pessoa. Você cita também o pai para tentar mover um pouco de ódio das más. Você é alguém influente, que tem muitos seguidores, você coloca o pai da pessoa para ser alvo de ataques também. É de uma baixeza assim indizível, né? Inacreditável. Enfim, bastante triste para o Brasil estar vivendo isso, estar vivendo esse clima tão negativo que a presidência tem instaurado, criando uma campanha aí de demonização da imprensa, no fundo é de demonização do jornalismo profissional, para que não sobre nada dele. Eu acho que não será bem sucedido, mas a gente vai infelizmente sofrer bastante enquanto isso continua acontecendo, e será preciso enfrentar isso, acusar e enfrentar essa desonestidade sendo promovida aí, infelizmente, até pela presidência da República, que deveria primar aí pelo civismo, pelo patriotismo e pelo respeito às instituições brasileiras, né? Agora, dito isso, a citação é falsa, mas de fato, agora é uma discussão que eu acho mais relevante, acho que cabe até aqui no canal, porque aqui acho que a gente pode sair um pouco da briga política puramente de time que aconteceu. Ela revela uma posição de ter um interesse ali na queda do governo, tá? Porque ela acredita que as investigações ligadas ao COAF, junto ao gabinete do Flávio Bolsonaro, poderiam até levar a um impeachment. Eu, pessoalmente, acho que não há material ali para levar impeachment, porque é tudo anterior ao exercício do cargo do Bolsonaro. A ligação que talvez seja mais direta ali, que esteja próxima de ser feita, talvez seja com o Flávio Bolsonaro, mas isso chegar ao pai dele, ao Jair Bolsonaro, ainda, na minha visão, está bastante distante e são coisas do passado. Então eu realmente não vejo o impeachment saindo disso aí, mas aí sim, acho que tem que ser investigado até o fim, porque é sério, parece que tem sujeira envolvida aí, precisamos saber, a população merece saber o que aconteceu naquele gabinete do Flávio Bolsonaro, em que uma coisa a gente sabe, não se trabalhava ali dentro, era só transações das mais suspeitas. Funcionário que não aparecia, o Jair contratou a filha do Queiroz, enfim, a história que a gente já sabe.
Tem que ser bem investigado isso aí. Mas eu, sinceramente, não sei se leva a impeachment. Agora, pense num jornalista que tem em mãos um conteúdo que ele acredita que possa levar à queda do presidente. Que possa fazer dele, do conteúdo, das reportagens feitas por ele, um pivô num evento político importantíssimo como a queda de um governo. Pense em todos os jornalistas, na época lá da Dilma, das pedaladas, no Petrolão. Como para um jornalista isso é ouro, né? Ter nas mãos isso é algo que pode desestabilizar um governo, goste do governo ou não, é ouro do ponto de vista jornalístico. Então é natural que ele tenha um interesse total de levar isso adiante e que espere que isso seja, que essa investigação leve a desdobramentos, leve a novas investigações e leve a mais descobertas aí, tá? Então, por um lado, você tem um interesse natural de qualquer jornalista num conteúdo como esse, tá? De ser o pivô de um evento como a queda de um governo. Tá? Segundo ponto, talvez é bem possível, eu não conheço a jornalista do Estadão, mas é bem possível que ela também, do ponto de vista ideológico e político, pessoalmente, seja contra o governo Bolsonaro. Ela seja mais de esquerda, eu acho que os jornalistas no Brasil tendem mais à esquerda, então ela seja mais de esquerda e, de fato, ela não goste do governo Bolsonaro por motivos políticos e ideológicos. Tá? Isso invalida o trabalho dela? Não. Na prática, no jornalismo, na verdade em todas as atividades humanas, até na ciência, as pessoas não são seres assim, isentos, imparciais, puros, sem opinião nenhuma e que apenas seguem os fatos, mesmo porque isso é impossível. A gente tem 1 bilhão de informações e de fatos a todo lado. Você escolher o que você considera relevante já parte de um juízo de valor seu, né? O que é relevante saber não é se o jornalista tem ou não tem uma opinião política. É saber se ele, na condução do trabalho dele, é profissional, é ético. Ela mente? Ela adultera documentos? Ela distorce as informações? Do COAF, da horda de militantes bolsonaristas, em nenhum momento foi capaz de mostrar nada disso. De que a jornalista distorceu alguma coisa, adulterou alguma coisa, manipulou, nada disso. Toda a tentativa deles é de mostrar que ela teria uma opinião política, que ela teria uma posição ideológica. Foram honestos ao tentar fazer isso? Não. Mentiram, deram aspas falsas. Então a gente vê aí que a qualidade do trabalho. E olha o grau da hipocrisia. A gente vai ver quem fez a matéria do Terça Livre contra a jornalista do Estadão. É uma pretensa e jornalista do Terça Livre. Então, estão acusando, né, a jornalista do Estadão de ter opinião, de ter uma posição política e, portanto, não ser isenta, não ser imparcial. E a própria jornalista do Terça Livre que fez isso, não é que ela tenha uma opinião política. Ela é contratada de um gabinete de um deputado estadual do PSL, do partido do presidente. Ou seja, aquela que está defendendo o presidente contra uma suposta mídia parcial, ela própria recebe dinheiro público de gabinete do partido do presidente da República. Agora, na minha visão, ela pode ser isso, ela deveria ser transparente com isso, coisa que ela não foi, mas se ela fosse transparente com isso, mostra essa opinião. Olha, eu recebo, trabalho num departamento, num gabinete aqui de deputado estadual, e mesmo assim, se tivesse um trabalho honesto, um trabalho bem feito, um trabalho profissional, tudo bem, o trabalho dela é válido. Se os argumentos dela forem fortes contra uma jornalista, contra um jornal, contra o que quer que seja, é válido, tem que ser ouvido. Mas não é isso. Ela fez um trabalho porco. Atribuiu aspas falsas. Isso é sério no jornalismo. Enquanto você dá aspas, é para ser palavra por palavra o que a pessoa disse. Essas aspas não são isso. Mentira. O próprio Terça Livre tirou depois. Mas não assumiu a gravidade do erro que fez. Né? Isso em si já mostra bastante coisa. Então, quer dizer, aqueles que mais acusam a falta de isenção e de imparcialidade são os mais parciais, os menos isentos. Recebem dinheiro do lado que eles estão defendendo e as pessoas acreditam nisso. Assim, tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso. Né? Agora, dito isso, existe um problema ideológico na imprensa? E eu vou ser o primeiro a dizer, eu acho que sim. A imprensa profissional no Brasil, que tem seus méritos, faz um trabalho investigativo muitas vezes bons, mas eu acho que falta uma variedade ideológica, por exemplo, nas redações dos jornais brasileiros. Não dá para falar de a imprensa. A imprensa não existe. Existem diversos órgãos de imprensa, jornais com seus vieses diferentes, com seu alinhamento diferente. Mas, de uma maneira geral, se a gente fosse sintetizar a classe jornalística, especialmente mais jovem no Brasil, acho que tende muito a um viés mais de esquerda e que isso às vezes se faz sentir, por exemplo, uma militância de moral progressista, assim, às vezes muito intensa, às vezes que não debate a fundo, que permite que certos pressupostos morais falem mais alto do que um trabalho sóbrio de informação.
A imprensa brasileira tem muitas falhas, sim, que merecem ser criticadas. Eu trabalho, inclusive, também dentro de três, na verdade, veículos de imprensa muito diferentes uns dos outros e de grupos empresariais diferentes, inclusive. Mas sou o primeiro a dizer, não, a imprensa pode ser criticada, eu posso ser criticado, tudo nesse mundo é passível de críticas e tudo é imperfeito. Mas vamos abrir os olhos desse fato, do fato de que, olha, a mídia não é perfeita, cada órgão tem sim um pouco de viés, cada jornalista erra. Isso é uma constatação. E é o seguinte, olha, um jornal pode ter uma matéria excelente um dia e outro dia, olha, que esse jornalista errou, fez isso, fez aquilo. Esse tipo de debate é muito bom. Isso leva a imprensa a se aprimorar. Mas o que está sendo feito por essa militância política pró-governo não é isso. Não é que criticam erros da imprensa, é que criaram uma mitologia conspiratória e demonizadora da imprensa, como se fosse um todo monolítico, falso não é. A concorrência entre eles é acirradíssima, inclusive de apontar erros. E com relação à política, no passado, nos governos PT também apontaram os erros e foi o que levou as investigações a terem tanto peso na opinião pública, com relação a, inclusive, governos petistas. Então não é que a ideologia seja um monolito assim de pensamento único, tá? Mas ao invés de usarem para uma coisa produtiva e boa, para melhorar a qualidade da imprensa, que às vezes sim, pode ter seus pontos cegos, não. Usam isso para demonizar a imprensa. No fundo, demonizar a imprensa é demonizar o quê? Demonizar o jornalismo profissional, aquele que se pauta por certas regras, aquele que tem checagem, aquele que tem ombudsman, aquele que tem expediente, e no lugar dele, fomentar grupos de propaganda. O governo Bolsonaro condena e demoniza tudo aquilo que não é adesão absoluta à crítica e propagandística ao próprio governo. Isso está sendo muito grave, a gente está observando isso acontecer e é irônico, né? As pessoas que bradam mais alto contra uma suposta imprensa mentirosa só não dizem qualquer mentira. Qual mentira que o Estadão contou no caso do COAF e do Queiroz? Nenhuma, né? Não tinha mentira nenhuma. Os que mais bradam contra a imprensa são aqueles mais dispostos a acreditar na propaganda pura e simples que sai da presidência da República ou dos satélites que ficam ali para puxar o saco do presidente, né? E tenho certeza ainda darão com os burros na água, porque embora entreguem toda a sua reputação, embora joguem no lixo sua reputação, entreguem sua alma para servir ao presidente, todos esses que não fazem parte diretamente do núcleo do governo, quando precisarem, podem ter certeza, serão cuspidos por esse governo na primeira oportunidade. É triste a gente ver o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, que é um país no qual sim, a imprensa tem muito que melhorar e a gente tem que ter políticos e autoridades, portanto, que fomentem o melhor da imprensa. A gente está vendo pelo contrário, tomando partido e participando ativamente da demonização e de uma tentativa de destruir o jornalismo profissional no Brasil. Isso é bastante grave. Eu estou feliz porque eu vejo até jornalistas bem mais à direita percebendo isso e condenando as ações do presidente, mas todos temos que ficar vigilantes e alertas. A relação deste governo com a mídia assim, é a mais nociva possível. Isso em menos de 3 meses de governo. Sabe-se lá o que a gente pode esperar no futuro, quando pode ter certeza que esse governo só vai acirrar. Ele não aprendeu lição nenhuma, pelo contrário, está achando que isso é uma estratégia genial, porque muita gente tem se prestado a defendê-lo contra tudo e contra todos, contra qualquer racionalidade, acreditando numa teoria da conspiração tal, numa demonização tal da imprensa, que nenhuma informação é capaz de persuadi-los do contrário. A situação é grave, mas eu acredito que com um debate minimamente racional a gente possa melhorar um pouquinho, talvez, criar alguma pequena espaço de sanidade, de discussão entre opiniões divergentes, mas sem cair na loucura paranoica. É isso que eu tento fazer um pouco aqui. Se você gosta disso, se você acha que isso é importante, não se esqueça de curtir este vídeo, seguir o meu canal. E é isso aí.